Juízes capítulo 11, do verso 1 ao 11, e depois do verso 29 ao verso 40. A palavra de Deus diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E agora, a partir do verso 29, a Bíblia diz: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E assim Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e a deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém. Pai, nós lemos a tua palavra. Agora o que precisamos é de entendimento. Entendimento que edifique a nossa vida espiritual, porque a tua palavra é espiritual. Que ela nos ensine, Senhor, que ela nos dê lições preciosas para o conserto da nossa vida, para a mudança, para a transformação dos nossos procedimentos, do nosso agir, do nosso falar, do nosso pensar. Que a tua palavra tem este poder essa manhã,
na medida em que abrimos o nosso coração para recebê-la, não apenas por curiosidade, mas porque desejosos estamos de uma mudança na nossa vida. Fala conosco e opera essa mudança, Pai. E eu entrego a minha vida a Ti, eu peço a unção do Teu Espírito, meu Deus, para que eu tenha a capacidade de ministrar a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, e que ela quebre as barreiras esta manhã para chegar aos nossos corações. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está a história de um homem chamado Jefté. Foi um dos juízes em Israel. Não sei se você já estudou um pouquinho sobre a história da nação de Israel, desde o momento em que atravessam o deserto, tomam posse da terra de Canaã, a terra prometida por Deus, sob a liderança de Josué. Moisés, ele morre na véspera da entrada da terra, praticamente no deserto ainda, e com Josué o povo é conduzido, atravessa o Rio Jordão, toma aquelas cidades, toma posse daquelas cidades, como era a promessa de Deus, e ali se estabelece, na terra que mana leite e mel. E depois de Josué, houve um período na história de Israel em que eles não tiveram um rei, não era um governo monárquico que regia o povo de Israel, era um governo teocrático. Eles estavam acostumados a ser governados por Deus diretamente, usando alguém, trazendo inspiração, unção a alguém que tomava a liderança do povo. E durante um período após Josué, a liderança foi exercida por aqueles que chamamos juízes. Daí o livro Juízes, que conta a história dos 13 juízes que reinaram praticamente, entre aspas, que governaram Israel e que se tornaram referência para o povo. Jefté é o 8º desses juízes, e aqui a gente vê um pouquinho da sua história sendo contada. E é interessante a história de Jefté, porque não era para ele ser muita coisa, pela sua origem, pelos problemas do seu nascimento, como a gente viu aqui, mas ele é conduzido pelo próprio povo, que um dia o traiu, à posição de liderança. Porque nesse homem havia alguns pré-requisitos muito importantes para a vida de um líder. Ele era um homem valente, não era um homem acovardado, que fugia das suas responsabilidades. A gente encontra isso na vida desse homem. Era um homem trabalhador, que batalhou pela sua vida, pela vida dos seus, e por isso foi lembrado no momento de dificuldade. Era um homem que eu posso dizer também era um homem esforçado. Então ele tinha características que faziam dele um líder natural. Embora tivesse tido uma infância muito complicada, um histórico familiar muito complicado. Nós vimos aqui no texto, ao iniciarmos aí a leitura a partir do versículo 1, que esse histórico de família de Jefté é muito complicado, porque a Bíblia diz logo no primeiro versículo, vamos voltar aqui a Juízes capítulo 11, Jefté, o gileadita, homem valente, olha o adjetivo aqui, porém, filho de quem? De uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Seu pai, Gileade, também conhecido, famoso, mas a sua mãe, uma prostituta, fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai. Mas ele é o primeiro filho de Jefté. Depois vieram outros, aí sim com a esposa de Gileade. E ele, como primeiro, teria o direito de primogenitura, porque foi o primeiro filho daquele homem. Mas por ser filho de uma prostituta, ele é discriminado pelos seus próprios irmãos. E a gente vê o desenrolar dessa história. Então não era para ele ser alguém, não era para ele ter uma posição, não era para ele chegar aonde chegou, por causa do seu histórico familiar, por causa da sua vida difícil desde o início. Estava marcado como o filho da prostituta. Estava ele marcado por esta característica, e isso corria nas bocas de todo o povo. E aí a gente vai ver que isso influenciou o início da sua vida. Veja só, como eu disse no versículo 1, era filho de uma prostituta. E aí veja o que diz agora o versículo 7, a primeira parte.
Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque o que aconteceu com ele? Verso 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, o direito que ele tinha de primogenitura da herança, e o primogênito recebia dobrado, esse direito foi retirado dele, e ainda, além de não receber dobrado, você não vai receber nada, porque nós vamos expulsar você da casa da nossa mãe, porque você não é filho dela. Fizeram isto com ele, ainda quando ele era jovem, e ele então, desonrado por todos, pelos seus próprios irmãos, ele é obrigado a abandonar a casa de seus pais, né? A casa de seu pai, pelo menos, e ele é expulso de lá. No versículo 3, a Bíblia diz: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E aí presta atenção no que diz agora: homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Veja, ele é desterrado, ele vai para uma outra terra e ali, como um homem que foi expulso da sua casa, é cercado pela companhia de homens levianos. É o adjetivo colocado aqui nas versões em português, mas a palavra estaria relacionada a pessoas sem responsabilidade, as pessoas sem temor, homens levianos, homens que fazem as coisas sem pensar muito bem. Então ele foi cercado por homens dessa qualidade. Tinha tudo para dar errado a vida desse rapaz. Concorda comigo? Algumas pessoas dizem que o meio onde eu nasci, as minhas companhias vão ser determinantes no meu futuro. E pode ser, há uma chance muito grande de que isso aconteça. Mas isto não é uma determinação imutável. Todos podem mudar o seu futuro. Dependem de uma posição pessoal, de uma postura pessoal. Não é porque você foi criado numa comunidade cercado de bandido que você tem que ser bandido. Você pode ser alguém, você pode mudar a sua história. Há uma grande chance, sim há. A própria Bíblia diz, não é, que nós precisamos fugir das más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Há uma influência, mas não é determinante, não vai acontecer independente da minha vontade. Eu e você temos livre-arbítrio para determinar o que queremos para a nossa vida. E Jefté foi cercado por estes homens levianos, mas pelo que diz a história, ele se torna um líder desses homens levianos. É um pouco parecida com a história de Davi. Não sei se você lembra, Davi também passa um tempo longe por causa das ameaças de Saul, e ele se refugia na caverna, e a Bíblia diz que os homens que estão com ele são homens assim também, levianos, homens que já cometeram alguns delitos, homens que não tinham muito a perder, se juntam a Davi, e Davi com esses homens ganha algumas guerras. A mesma coisa acontece com Jefté. Ele está aqui cercado por homens levianos, junto com pessoas erradas, não são as melhores pessoas para estarem ao teu lado, não é mais, também sofrendo o fato de ser rejeitado por seus irmãos, o fato de ter sido envergonhado na sua cidade. E ele vai então fazer amizade com pessoas erradas. Mas pensa comigo, nada disso é determinante na minha vida. Não é porque eu tive uma infância ruim, não é porque eu fui rejeitado pelos meus irmãos. Alguns talvez aqui tenham sido rejeitados por seu pai, tenham sido rejeitados por sua mãe. Isso não será definitivo na sua vida. Depende da sua reação, depende da maneira como você transforma limões em limonada, irmãos. A vida tem momentos difíceis, a vida traz coisas difíceis para a gente. E às vezes nós ficamos pensando, mas o fulano ele não passou por nada disso.
Existem pessoas que nasceram em berço de ouro e vivem em berço de ouro a vida toda. Por que só eu, tenho que enfrentar isso? Não adianta o queixume. O que adianta é uma mudança de posição. O que adianta, irmãos, é a gente assumir aquilo que nós somos e viver da melhor maneira possível. Como Jefté, diz a Bíblia, era um homem valente, está logo no versículo 1. Antes mesmo de ter sido expulso pelos seus irmãos de casa, ele já era um homem valente. Eu acho que nós hoje estamos precisando de homens valentes, irmãos. A nossa sociedade está precisando de homens valentes. E aí, para não dizer que eu sou machista, eu vou inserir as mulheres nesse contexto, vou usar homens num sentido universal. Nós precisamos de pessoas valentes, de crentes valentes, de pessoas que tenham coragem de fazer, de realizar, de transformar as adversidades da vida em algo melhor, em algo bom. Transformar aquilo que a vida me deu de errado em algo que seja aproveitável. E veja, apesar de tudo isso, Jefté, ele tornou-se depois um dos juízes de Israel, um dos líderes dessa nação. Está aqui a Bíblia nos contando hoje a sua história. Mas Jefté tinha qualidades que ajudaram com que ele fosse um vencedor, mesmo com todos esses problemas que eu disse para você aqui no início. Veja comigo o versículo 6, está escrito: disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Israel foi ameaçada pelos filhos de Amon, um povo estranho, um povo rixoso contra Israel. E aqueles que um dia expulsaram Jefté de sua casa, agora o estão convidando para que ele seja líder por medo dos inimigos. Por que isso acontece? Porque reconheceram em Jefté a sua valentia, a sua capacidade de liderar. Quem você quer que seja o seu líder? Alguém mais fraco do que você? Alguém mais medroso do que você? Não vai dar certo, né, irmãos? Então, mesmo a contragosto, aquelas pessoas que estavam ali desde a época que ele foi expulso de casa, elas, anciãos daquela terra, talvez até alguns dos seus irmãos, que antes o expulsaram, agora vão até ele dizendo, vem nos dirigir, vem ser nosso chefe, vem nos ajudar, porque há um inimigo querendo nos destruir. E esse homem ouve aquela proposta, e ele fica, como eu ficaria, ou qualquer um de vocês, estranhado, né? Imagina você, aqueles que te abandonaram, aqueles que te expulsaram, agora vem e diz, ser nosso chefe. Mas ele vai aceitar o desafio, sem antes, pelo menos, questioná-los. A partir do versículo 7 diz assim, porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora quando estás em aperto? Pergunta natural. Responderam os anciãos a Jefté, por isso mesmo, tornamos a ti, vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Olha só, irmãos, ser nosso chefe. Essa é a melhor situação que pode existir na vida de alguém. Porque a chefia, a liderança, ela não deve ser imposta, ela deve ser reconhecida. Jesus nos ensinou esse princípio. É muito bom quando a liderança é reconhecida, não imposta. Me respeita porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, da carteirada, né? Como está na moda aí. Não, é melhor que a gente reconheça a liderança. E Jefté teve o privilégio de ser reconhecido. Então perguntou aos anciãos, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Confirmou de novo. Responderam os anciãos, o Senhor será testemunha. Eles juraram, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Veja, ele aceita o desafio, mesmo sem ficar preso ao seu passado. Olha outra lição boa para a gente. Irmãos, cada um de nós tem um passado, cada um de nós tem uma história.
Algumas são tristes, outras nem tanto, e outras são muito alegres, são muito boas. Cada um tem uma história, ninguém escolhe a família onde vai nascer, ninguém escolhe a cidade onde vai nascer, o país onde vai nascer. A gente carrega a nossa história. E ela não precisa ser apagada. Você não precisa apagar a sua história de sofrimento na infância, você não precisa apagar a sua história de lutas, de vergonha na sua família, de abusos até. Isso não precisa ser apagado. Isso apenas não pode mais transformar você hoje. Essa é a questão. Eu não preciso apagar o meu passado, eu só preciso que ele não me influencie hoje. Porque hoje é o dia que eu estou começando o meu futuro. Entendeu isso? Hoje você está começando o seu futuro. Então, se você deixar o seu passado azedar o seu hoje, automaticamente está azedado o seu futuro. É uma lógica, queridos. E aqui a lição que Jefté me dá é essa. Olha, estragaram o meu passado, me expulsaram, me envergonharam, me chamaram de filho da prostituta. Tem até um palavrão hoje para isso, né, irmão? Tudo isso fizeram por mim. Tudo isso fizeram contra mim. Mas eu não vou ceder a isso. E aí, quando vem essa oportunidade, ele pega a oportunidade. E não para se vingar. Alguém diria, agora que eu vou ser chefe, vocês vão ver só o que vai ser de vocês. Aí a pessoa se torna um oposto. Ao invés de ficar remoendo o seu passado, ela torna o seu passado um apoio para massacrar a vida dos outros. Ah, já que eu sofri muito, agora quem estiver comigo vai sofrer também. Ah, eu fui muito maltratado, agora o que entrar no meu caminho eu vou maltratar também. Você não vê Jefté fazendo isso. Ele vai ser o chefe, ele vai ser o líder. E ele vai enfrentar os inimigos com todos aqueles que antes o expulsaram e que fizeram um pouco caso dele. E sabe por que ele fazia isso? Porque ele confiava naquilo que nós precisamos aprender a confiar, na justiça de Deus. Irmão, se nós confiarmos na justiça dos homens, nós estamos perdidos. Nenhuma justiça humana se compara à justiça de Deus. Sempre há erros na justiça humana, mas nunca há erros na justiça de Deus. E por que Jefté agiu assim? Veja o verso 27. No verso 27, nós não chegamos a ler esse texto, está escrito assim: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Antes de entrar em guerra, se você ler depois os versos que a gente não leu, que eu pulei, né? Você vai ver que antes de entrar em guerra contra os filhos de Amon, ele ainda tenta uma negociação. Ele tenta resolver na paz. E aí os filhos de Amon dizem, porque vocês fizeram isso com a gente, vocês israelitas são todos isso, são todos aquilo. E aí ele diz aqui, olha, não, eu não fiz nada. Eu não fiz esse mal. Agora o Senhor é juiz, que ele julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ele confiava na justiça de Deus. É por isso que ele consegue superar todas essas coisas e se tornar um juiz em Israel. Porque ele confiava na justiça de Deus. Aprenda a confiar na justiça de Deus, meu irmão. Aprenda a não querer se vingar do passado que você teve. E o principal é que a gente acaba se vingando do passado que a gente teve com outros que não têm nenhuma culpa disso. É a história que hoje se conta da dívida histórica. Não existe dívida histórica, porque só há um juiz que é Deus. E ele julgará todas as coisas. Dívida histórica sou eu pagar pelos erros dos outros para pessoas que não sofreram. É uma grande definição de dívida histórica que eu vi essa semana aí na rede social. Dívida histórica é isso, é um povo pagar por algo que não fez para pessoas que não sofreram. A história passou, já passou. Não tem como restaurar, não tem como fazer diferente. E Jefté confiava a sua justiça na justiça de Deus. Essa era a sua confiança. Sabe o resultado disso? Versículo 29. Preste atenção que diz, então, o Espírito do Senhor. Quem é o Espírito do Senhor? É o Espírito Santo. Veio sobre quem? Jefté. E atravessando este,
por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade passou contra os filhos de Amon. O Espírito Santo veio sobre Jefté. Bem diferente do tempo do Novo Testamento, naquele tempo, no Antigo Testamento, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não habitava permanentemente numa pessoa. As pessoas tinham visitações do Espírito Santo. Os profetas, quando profetizavam, tinham uma visitação do Espírito Santo. Quando um profeta curava ou dava uma palavra que se cumpria, ele tinha uma visitação do Espírito Santo. Mas nenhum deles tinha o Espírito Santo como habitação permanente. Você percebe como nós somos privilegiados hoje? Quem aqui tem o Espírito Santo como habitação permanente? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em mim permanentemente. Eu não preciso de uma visitação, porque ele já está em mim. Talvez eu precise de um batismo. Talvez eu precise de uma experiência maior com ele, que leve a minha vida a ser de fato controlada, dirigida por ele, para que eu possa testemunhar do Senhor que me salvou. Mas todo cristão hoje tem o Espírito Santo habitando em si. E Jefté, por causa da sua fidelidade, por causa da sua valentia, por causa da confiança no Senhor, ele vai para a guerra com aquele povo na posição de líder, de liderança, mas a Bíblia diz que ele vai habitado pelo Espírito Santo. Ir para a guerra habitado pelo Espírito Santo. O privilégio de Jefté é o nosso privilégio. Todo dia você vai para a guerra habitado pelo Espírito Santo. Amanhã você vai trabalhar, é a tua guerra, é a tua batalha, é o teu lida diária. Você vai habitado pelo Espírito Santo. Você vai vencer os teus inimigos porque você vai habitado pelo Espírito Santo. E aqui a gente vê isso no Antigo Testamento, na vida de Jefté. Então ele tinha qualidades que o ajudaram, que o colocaram na posição que ele estava. Não é por acaso. Não nasceu para a lua, como dizem alguns. Isso é um desígnio, isso é um propósito. Ele também fez por onde? A sua vida, a sua postura, a sua posição. Então as coisas não acontecem porque tem que acontecer, não, irmãos. Não existe um destino. Você é que faz o seu destino na presença de Deus. Você tem a liberdade de aceitá-lo ou de recusá-lo, de andar no caminho dele ou andar contrário a ele. Jefté escolheu um caminho bom. E é por isso que ele se tornou um dos juízes de Israel. E por isso que através dele, da sua liderança, Deus deu vitória aos israelitas contra os amonitas. E a vitória se estabeleceu por causa disso. Maravilha? A vida de Jefté. Se ela parasse aqui. Se a história parasse aqui, a história teria sido maravilhosa. Só que a história de Jefté continua, e a gente leu a partir do verso 29 o que aconteceu. Jefté não é só alegria, Jefté não é só acerto, Jefté não é só volta por cima, ignorando os problemas do passado. Jefté também comete erros. E é isso que é bacana na Bíblia, irmãos, na palavra de Deus, que ela mostra os acertos, ela mostra os erros também. A gente não tem heróis, né? Os heróis da Bíblia são como eu e você, a própria Bíblia afirma isso. Eles são iguaizinhos a nós. E aqui não existe herói, aqui existe gente. Gente de carne e osso, gente que sofre, gente que chora, gente que erra, gente que faz bobagem, gente que é usada por Deus. Num dia e no outro dia faz uma maluquice. E aqui a maluquice de Jefté, ela se baseia apenas num quesito que seria fundamental na vida de Jefté para completá-lo como um homem realmente abençoado por Deus. E aí eu chego à conclusão que não basta eu ignorar o meu passado, não ficar remoendo ele, ser valente, ser um homem de coragem, não basta confiar em Deus, não basta ter o Espírito Santo, mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. A grande lição que ele vai me dar aqui
e para mim e para você, que nós também precisamos conhecer a palavra de Deus. Um só comportamento não basta, irmãos. Uma só sabedoria não basta. Porque a história que eu contei para você até agora é a história de muita gente que talvez você conheça e que nem crente é. Quantos a gente conhece aí que tiveram uma infância miserável, desgraçada, não se vingaram de ninguém, pelo contrário, reuniram forças, lutaram pela vida, se estabeleceram, se formaram, hoje estão aí à frente de uma empresa ou numa boa posição no seu trabalho? Por quê? Porque tiveram as mesmas características que Jefté. Não se deixaram afundar por suas origens nem por seu passado, mas se superaram e lutaram. Isso não é privilégio de crente. O crente deveria sempre ser assim, mas o ímpio também consegue ser assim. Mas há uma grande diferença, e isso não pode faltar, é a gente conhecer a palavra de Deus. Se a gente tiver tudo isso e ainda conhecer a palavra de Deus, a gente não vai cometer o erro que Jefté cometeu. Ele tinha todos esses atributos, e Jefté foi a habitação do Espírito para que pudesse vencer a guerra. Mas ele comete um erro grave, porque ele não conhece a palavra de Deus. No versículo 30, a Bíblia diz: fez Jefté um voto ao Senhor e disse. Tem algum erro em fazer voto ao Senhor? Biblicamente não. Há muitas pessoas que fizeram votos a Deus. O que a Bíblia diz é que eu não devo fazer um voto que eu não queira cumprir, ou que não esteja disposto a cumprir. A palavra de Deus diz até que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então até aqui não tem nenhum problema. Ele fez um voto a Deus e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Opa, agora pegou. Eu vou oferecer a primeira pessoa que eu ver quando voltar para casa em holocausto. Esse voto é bom, né? Porque ele não sacrifica a minha vida, ele sacrifica a vida dos outros. É bom esse voto, né? Olha, eu voto aqui, se Deus fizer assim, eu mato você. Tá bom assim? Você gostaria? Não, né? É um voto legal para Deus, né? Olha, eu vou votar, mas não, ele quer matar os outros. E ele diz que vai oferecer essa pessoa em holocausto. E aqui alguns detalhes para a gente entender a palavra, porque há uma divergência de interpretação em relação ao que aconteceu com a filha de Jefté. Enquanto eu li a Bíblia, você deve ter percebido que foi a sua filha que saiu em primeiro lugar ao seu encontro. Ele fica muito triste, porque ele queria que fosse a empregada, né? Matar a empregada é mais fácil que matar a filha, né? Então ele fica muito triste. Qualquer outro estava bom para ele, mas a filha não. A filha ele ficou triste. E aí ele triste falou para a filha: filha, eu fiz um voto. E a filha resignada diz: pai, pode cumprir seu voto, mas me dá só uns tempinhos aí para eu chorar minha virgindade, porque eu nunca vou casar, nunca vou ter filho, e eu sei que vai acontecer comigo, e isso então é feito. E aí a Bíblia vai falar lá no finalzinho que ela voltou, e ele então cumpriu o que foi votado, né? E a palavra de Deus diz que então ela não conheceu mais varão. E aí alguns dizem que esse sacrifício teria sido apenas da sua dedicação a Deus, que ela apenas não casaria e viveria eternamente como virgem, que ele não de fato matou a sua filha. Só que os termos usados aqui me levam a duvidar dessa linha de interpretação, porque ele fala aqui em holocausto. Ele podia falar nazireado, né? Eu vou fazer aqui o voto de nazireu. O nazireu não cortava o cabelo, não bebia bebida forte, era dedicado ao Senhor. Mas ele falou holocausto. E a gente conhece na Bíblia que a oferta do holocausto, o animal é completamente oferecido. É a entrega total. É a entrega definitiva. Então, ele oferece um holocausto. Então, quando a Bíblia diz que ele cumpriu o seu voto, ele cumpriu o holocausto. É o que eu acho mais coerente aí na interpretação. Mas, independente do que seja, o que isso mostrou? Que ele conhecia Deus, mas não conhecia a palavra de Deus. Veja, irmãos, uma coisa não substitui a outra. Esse é um problema dos nossos dias. Há igrejas ensinando e dessa forma praticando que o que importa é você conhecer a Deus e não necessariamente a sua palavra. O que importa são as experiências e as sensações que eu posso ter numa experiência com Deus.
Mas não preciso ter a palavra dele. Quer dizer, eu posso falar em línguas, eu posso dar cambalhotas, eu posso fazer um monte de coisa, posso chorar, posso profetizar, mas conhecer a palavra eu não preciso. Eu preciso só de ter algumas experiências com Deus. Experiência Jefté tinha. Ele foi tomado pelo Espírito Santo na batalha. Ele não precisava desse voto. Deus já estava com ele. Ele não precisava desse voto. Esse voto é uma incerteza. Esse voto é como uma aposta. Esse tipo de voto Deus não aprova. E ainda mais quando vota algo que é proibido na palavra de Deus, o sacrifício humano. Veja em Deuteronômio 12:31, vamos ler. Se Jefté conhecesse a palavra, ele saberia disso. Hoje nós temos a Bíblia, ele também tinha naquela época acesso à Escritura. Deuteronômio capítulo 12, versículo número 31, está escrito: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Falando dos outros povos, Deus está dizendo: eles fazem isso, mas vocês não farão assim ao Senhor. Isto não será feito em Israel. Sacrifícios humanos não são aceitáveis em Israel. Aí alguém diria: mas e Abraão? Deus não pediu a ele Isaac? Pediu, mas ele matou Isaac? Não, matou Isaac. Deus queria que ele matasse Isaac? Não. Deus queria conhecer, ver, fazer ele conhecer o seu próprio coração. Então não tem uma coisa relação com a outra? Deus proíbe sacrifícios humanos. Deus nunca aventou essa possibilidade na palavra. Deuteronômio 18:10 está lá também. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Está lá na Bíblia. Era só conhecer a Bíblia para não fazer um voto desse, para não fazer um voto de tolo. Assim ficou conhecido o voto de Jefté como o voto do tolo, do bobo, do sem conhecimento. O que adianta experiência com Deus se eu não tenho conhecimento da sua palavra? Volta lá o texto no versículo 32. E no versículo 33 está escrito assim: Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Deus deu a vitória a ele, queridos, por causa do povo de Israel. Não é por causa do seu voto, não é por causa da apostazinha que ele fez com Deus. Deus não precisa de nada que a gente prometa a ele. Embora ele permita que eu faça um voto, eu tenho que entender que o voto que eu faço é muito mais relativo a mim do que relativo a Deus. Porque Deus não precisa de nada que eu dê a ele. A vitória seria dada com voto ou sem voto. Primeiro porque Jefté já estava habitado pelo Espírito Santo. E segundo porque é o destino do povo de Israel, o povo que Deus prometeu que guardaria até o fim. Então isso já estava determinado, não precisava de voto. E a vitória veio. Mas não veio por causa de Jefté. Não é ele o super-homem da história, ele é um instrumento. Mas o que vai acontecer é o cumprimento da vontade de Deus. Isso não será mudado de forma alguma. E aí vem o verso 34 e diz assim: vindo, pois, Jefté a Mispa e a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro com adufes e com danças, e era filha única, e não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha amada, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque quando fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. Veja o que o voto inútil custou a Jefté. Veja o que a sua precipitação, a sua falta de conhecimento bíblico, a sua falta de conhecimento da palavra de Deus, lhe causa agora um desgosto profundo, atrelado ele a um voto que ele se sente na obrigação de cumprir, porque acha que a vitória foi por causa do voto. Se ele não tivesse voltado, não teria ganho. Veja a completa ignorância em relação a Deus.
Quantas vezes eu vejo essa completa ignorância na igreja, irmãos? Pessoas fazendo promessas a Deus, sem o menor entendimento do que isso significa. Depois aprisionadas por essas promessas, acreditando que só aconteceu porque elas fizeram a promessa. Isso é uma prisão no misticismo, isso é uma prisão, queridos, na superstição. E é assim que está vivendo agora Jefté, esse grande drama da sua vida. Quem veio foi minha filha, minha única filha, e eu agora preciso cumprir o voto de tolo que eu fiz, o voto de ignorante que eu fiz. Veja, irmãos, a gente pode ser bom em muitas áreas, a gente pode ser até usado por Deus, mas se a gente não conhecer a palavra de Deus, a chance da gente errar é muito grande. A chance da gente fazer bobagem é muito grande. E foi isso que aconteceu. Um voto que lhe custou caro. Versículo 39 diz assim: ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. E aí então alguns dizem isso, que o voto foi concluído porque ela nunca mais foi possuída, nunca mais porque morreu. Porque ele cumpriu o voto, veja o que diz o texto, segundo o voto por ele proferido. E o voto era sacrifício em holocausto. Se ele fez segundo o voto, realmente ele matou a sua filha. E ali, essa passagem talvez manche a história de um homem que tinha tudo para ser muito melhor do que foi, de um homem que tinha tudo para desfrutar muito mais de Deus com a sua filha, com a sua família, mas isso é interrompido por uma ignorância, isso é interrompido por uma superstição, por uma falta de conhecimento de Deus. Conclusão, queridos, o que a gente mais precisa é conhecimento de Deus. É Ele que vai fazer a gente ser resiliente. É esse conhecimento de Deus que vai me fazer superar o meu passado, que vai me fazer superar as ofensas que me fazem, que vai me fazer construir um futuro melhor. O futuro de Jefté poderia ter sido bem melhor. Ele reinou, entre aspas, em Israel. Ele foi juiz ali, foi sim, e continuou sendo. Mas agora sem a filha, sem mais a alegria que ele podia ter na sua casa. Então, uma ignorância custa muito caro. E aí a lição que fica é essa: eu posso ter compromisso com Deus. Eu posso ter muitas bênçãos de Deus, independente da minha origem, do meu passado. Tudo isso é possível. E eu mesmo sendo zeloso e usado por Deus na sua obra, eu posso cometer grandes erros. É uma lição também que fica para mim e para você. Mesmo com zelo, mesmo com dedicação, eu e você estamos sujeitos a cometer grandes erros e até pecados, se não levarmos em consideração a palavra de Deus. Aquilo que ela diz é mais importante do que qualquer sentimento. É por isso que hoje a gente vive num mundo de igrejas que dizem sempre assim: eu senti no coração de fazer isso aqui. Mas será que isso que você sentiu no coração está de acordo com a palavra de Deus? Será que esse sentimento, esse insight, está de acordo com a palavra de Deus? Jefté sentiu de fazer um voto completamente dispensável, completamente desnecessário, mas ele sentiu. E esse sentimento custou caro para ele, porque lhe faltou o conhecimento da palavra. Ah, meu irmão, busca o conhecimento. Busca conhecer a vontade de Deus através da palavra. Não através de sentimentos, não através de inspirações. O coração do homem é enganoso. E sabe o que mais Deus deseja? Deus deseja a obediência. Não aquilo que você vota. Ah, Senhor, se o Senhor fizer assim, eu te dou isso. Se o Senhor trouxer a mulher amada, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor fizer isso, eu te dou isso. Deus não está precisando de nada que você dê a Ele. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Porque as bênçãos do Senhor são gratuitas. Mas uma coisa Ele exige, e eu deixo esse último versículo para a nossa reflexão, em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Todos conhecem, é um versículo bem conhecido. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se Jefté tivesse lido esse versículo, ele não ofereceria alguém em sacrifício. Ele buscaria ser mais obediente a Deus. Irmãos, aprendam essa lição. Vamos aprender essa lição essa manhã. Vamos ser de Deus, vamos ser fortes, vamos ser corajosos, vamos ser resilientes. Tudo isso, mas não deixa de conhecer a palavra de Deus. Não deixa de conhecer a vontade de Deus, porque senão até aquilo que você acha que está fazendo certo, acaba se tornando um pecado, acaba se tornando algo definitivo para o teu futuro, para a tua vida. Busque conhecer o teu Deus, acima de qualquer coisa. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Tua palavra nos ensina, Tua palavra nos conduz, e nós temos aberto os nossos corações para Te ouvir. E que o Senhor, Pai, possa dirigir as nossas decisões. Que nós tenhamos a sabedoria dada por Deus de ouvir a Deus em primeiro lugar antes de tomar uma posição. Antes de fazer um voto de tolo, Pai. Livra-nos dos votos de tolo, Senhor. Livra-nos desse engano, livra a Tua igreja, Pai querido, do voto de tolo, de algo que o Senhor não pediu. Não é um sacrifício que o Senhor quer, mas é uma obediência. Que a obediência venha em primeiro lugar, Pai, porque ela jamais vai permitir que sejamos enganados, porque teremos o conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter a perseverança de Jefté, a ter a coragem, a valentia, a liderança de Jefté. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixar influenciar pelo passado, como foi Jefté. Mas não deixa que a gente caia no mesmo erro de não conhecer a Tua palavra, de não conhecer os Teus princípios, Senhor. Que a gente viva pelos princípios da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.